Olá, gente! Nesse capítulo a gente vai estudar momento linear, colisões e centro de massa. Nessa primeira parte a gente vai se deter em apenas momento linear. Então a gente começa com uma pergunta bem simples. Imagine dois jogadores, o 36 e o 84. O 36 ele tem metade da massa do jogador 84. No entanto, o 36 ele consegue correr com a velocidade duas vezes maior do que o 84. Então a pergunta é: qual dos dois pode causar o maior dano? Certo? Então, esse tipo de pergunta a gente consegue responder através do conceito de momento linear. Como esse capítulo fala de colisões, então, já dando aqui uma explicação geral, motivação, então é o seguinte: nosso senso comum sabe que num acidente entre um caminhão e um carro pequeno, o pessoal que está dentro do carro pequeno acaba sentindo maior impacto do que quem está no caminhão grande. E, da mesma forma, a gente pode fazer a pergunta: o que determina o manejo de um taco de bilhar para produzir colisões entre as bolas de tal forma que a bola entre na caçapa? Então, esses dois tipos de colisões, elas não podem mais ser explicadas usando apenas leis de Newton, porque a gente não consegue determinar exatamente quais são as forças que atuam nesse sistema, nesse momento de colisão. Então, nesse momento, surge uma nova grandeza, que é o momento linear, que a partir dela fica mais fácil a gente descrever esse tipo de situações, certo? Então, agora, esse tipo de situações a gente não consegue mais descrever exatamente usando forças, então a gente usa a nova definição, que é definição de momento linear. Então, nossa primeira pergunta é: o que é momento linear? Momento linear é todo corpo que tem massa m e tem velocidade, nós dizemos que existe momento linear associado a esse corpo. Momento linear, gente, é quantidade de movimento. Na minha época que eu fazia ensino médio, então o nome era quantidade de movimento. Hoje é momento linear. Então, o momento linear é isso. Todo corpo que está em movimento, ele tem um momento linear associado a ele. Tem uma bola aqui parada, quando eu chuto essa bola, que tem massa m, e ela sai com uma determinada velocidade, essa bola tem um momento linear associado a ela, ou seja, tem uma quantidade de movimento relacionada com esse corpo, ok? Então, lá da segunda lei de Newton, nós temos que força é igual a massa vezes aceleração. E nós sabemos que a aceleração é a derivada temporal da velocidade. Como a massa é constante, eu posso colocar aqui dentro da integral ou posso tirar. Então, eu só colocando aqui ddt, mv. Então, como eu disse que a definição de momento linear é o produto da massa pela velocidade, então eu posso substituir aqui esse mv pela minha definição de momento linear. Então, aqui, ó, eu vou ter a definição de momento linear. Então, gente, eu tenho aqui nada mais nada menos do que uma forma de escrever a segunda lei de Newton. Então, lá, se você procurar lá no livro Princípio aqui de Newton, você não vai encontrar que força é igual a ma. Newton escreveu a definição de força através de momento linear. Então, ele diz que quando você aplica uma força sobre um sistema, você vai causar uma variação no seu movimento. Então, exatamente como eu acabei de falar, isso aqui, ó, a segunda lei de Newton afirma que a força resultante que atua sobre uma partícula é igual à derivada em relação ao tempo do momento linear. Então, aqui é uma forma de você escrever a segunda lei de Newton. Como o momento ele é um vetor, então ela vai ter componente em x, vai ter componente em y e vai ter componente em z, certo? Então, mais uma vez, se eu digo que eu quero uma variação rápida no momento linear, eu vou ter que aplicar uma força grande. Se eu quero uma variação menor no momento linear, eu vou aplicar uma força menor, certo? Então, nós vimos o conceito de momento linear, que é movimento. Momento linear é movimento. E
A variação do momento linear ela é causada quando você aplica uma força. Então, pela segunda lei de Newton, nós podemos dizer que quando eu aplico uma força, eu causo uma variação no movimento. Ou seja, um corpo está parado, a velocidade inicial é nula, e eu aplico uma força fazendo com que esse corpo se movimente. Nesse momento, eu deixo de ter um corpo em repouso e passo a ter um corpo com a velocidade v. Então, houve uma variação de movimento causada por uma força. Aí, lembra que a gente já viu o conceito de energia cinética, né? Energia cinética é 1/2 de mv ao quadrado. E agora eu estou definindo momento linear como sendo mv, certo? Aí a pergunta qual a diferença entre a definição de momento linear e a definição de energia cinética? Matematicamente, eu poderia dizer que o momento linear é um vetor, a energia cinética é um escalar. Eu posso dizer que a velocidade aqui está o momento linear é proporcional à velocidade, já a energia cinética ela é proporcional à velocidade ao quadrado, mas não é essa definição matemática que nos interessa, ok? Nós queremos uma relação entre essas duas grandezas aqui fisicamente. Então, antes de eu falar sobre essa relação aqui, ou a diferença entre essas duas definições, eu preciso introduzir um novo conceito, que é o conceito de impulso. Imagine só, você está num skate e está lá paradinha em repouso. Eu aplico uma força, quando eu aplico essa força, o que é essa força? Essa força, ela interage num intervalo de tempo sobre a pessoa, que vai causar uma variação no movimento. Então, gente, o produto da força pelo tempo em que essa força agiu sobre o corpo é o que nós chamamos de impulso. Então, impulso nada mais é do que o produto da força pelo tempo. Força pela variação do tempo, certo? Então, um exemplo de impulso. Seu irmãozinho está lá num balanço e o balanço está parado. Então, você aplica uma força sobre o balanço num determinado intervalo de tempo, e essa força que você aplicou sobre o balanço num determinado intervalo de tempo causou um impulso no corpo. Então, o corpo começou a se movimentar. Então, a minha definição de impulso vai ser o quê? Força vezes o intervalo de tempo. Então, o impulso é uma grandeza vetorial que possui a direção da força, ok? E a unidade do impulso é Newton por segundo, ok? Aí, nós vimos que a segunda lei de Newton era dada pela variação do momento linear em relação ao tempo, certo? Se eu faço aqui o meio pelos extremos, então eu vou dizer aqui o quê? Que força vezes a variação do tempo é igual à variação do momento linear. Só que força vezes a variação do tempo é o que nós acabamos de definir. Impulso é força por intervalo de tempo. Então, aqui, ó, da segunda lei de Newton, expressa em termos de momento linear, eu vou ter que, aqui, eu posso dizer que isso aqui é minha definição de impulso. Então, eu vou dizer que impulso é igual à variação do momento linear. Então, isso aqui, gente, ó, é o teorema impulso-momento linear. Lembra que nós vimos o teorema trabalho-energia? Pois bem, aqui a gente está vendo o teorema impulso-momento linear. O que me diz? Me diz que quando você aplica um impulso sobre um corpo, você vai causar uma variação no seu movimento, que é um pouquinho lógico, né? Então, se eu tenho uma força constante aplicada sobre um intervalo de tempo, então meu impulso vai ser a área sobre a curva, é fácil, né? Base vezes altura, consigo calcular facilmente quem é o impulso. Então, o impulso é a área sobre a curva, numa força constante, vai ser essa areazinha aqui, que é fácil de calcular, base vezes altura. Já quando eu tenho uma força variável, lembrando que a gente já fez isso também lá no teorema trabalho-energia cinética, ok? Então, isso aqui é um pouco análogo. Então, quando eu tenho uma força variável, vocês lembram que nós tivemos que o quê? Que derivar. Então, para uma força variável qualquer, então, o caso geral, que vale para uma força constante, então, o caso geral, quando eu tenho forças variando, então eu tenho que o quê? Que impulso, quem é impulso, é força vezes ΔT, que é o intervalo de tempo, que vai ser igual a quê?
Eu sei que força é a variação do momento sobre o tempo, não é isso? Então, o que é que eu fiz? Substituí quem é força por essa definição. Eu corto ΔT com ΔT, então eu vou dizer que o quê? Que dp vai estar variando, aqui está errado, aqui era de P1 até P2, ok? Então, aqui está errado, desculpe. É de P1 até P2. Então, o impulso vai estar variando de P2 menos P1, certo? Então, essa definição aqui de integral, então, é minha definição geral de impulso. Então, quem é impulso, no caso geral, para uma força variável, vai ser integral de T1 até 2 de força por ΔT. Lembrando que, através dessa definição aqui, eu encontro a definição de impulso, de teorema impulso-momento linear, certo? Que foi o que eu provei nessa linha aqui, ok? Então, eu tenho aqui a definição de impulso para o caso geral, que a gente usa integral, que eu mostrei aqui, mas também tem uma forma um pouco mais não exata de conseguir quem é o impulso, que é como? É através da força média. Então, é o seguinte, gente, com a força variável, eu vou ter esse tipo aqui de gráfico, ok? É uma gaussiana, não é uma coisa tão fácil de se resolver. Então, uma alternativa é encontrar a força média. Se eu encontro a força média, então se eu fizer o meu gráfico aqui de força média por área, ou por ΔT, que é base aqui, variação do tempo, vezes a altura, que vai ser dada pela força média, eu consigo encontrar quem é o impulso, certo? É como se essa parte aqui caísse para cá, essa aqui para cá, e me desse um valor próximo ao que eu teria com a integral. Com a integral é mais exato, ok? Com a força média não é tão exata, mas é uma forma grosseira de encontrar. Então, você pode encontrar um impulso através da força média, ok, gente? Então, nós vimos o teorema impulso-momento linear, nós vimos como encontrar o impulso de uma força constante e de uma força variável. Então, voltando para cá, que isso aqui é o teorema impulso-momento linear, e onde é que eu posso usar isso no nosso dia a dia? Isso aqui, gente, esse teorema é extremamente útil no nosso dia a dia. Ele é útil, por exemplo, no airbag, que salva vidas, né? O airbag salva a vida. Então, é o seguinte, a ideia do airbag é dizer que quanto maior o intervalo de tempo que vai haver essa interação, menor vai ser a força. Por quê? Porque o impulso vai ser constante. Então, deixa eu explicar aqui da equação. Então, eu tenho o seguinte, ó, impulso vai ser igual a força. Cadê? Não é essa. Aqui. Ó, o impulso vai causar uma variação no movimento. Então, imagina um carro em movimento, aí o carro bate numa parede e ele para. Então, o momento inicial vai ser diferente de zero e o momento final vai ser zero, ok? Então, essa variação do momento vai ser um valor constante. Vamos supor que alguém está inicialmente a 100 km por hora. Quando ele colide, aí vai estar em repouso, certo? Então, a variação não muda. Ele estava a 100, depois ele estava a 0. Então, a variação vai ser constante. Então, eu tenho que o quê? Que o momento, ou desculpe, o impulso é força por tempo, não é isso? Então, o impulso, que é força por tempo, vai ser igual a um valor constante. Se o tempo de interação entre a pessoa e o carro for grande, a força diminui. Então, é isso que o airbag faz. Ele tenta aumentar o tempo de interação entre o humano, a pessoa e o acidente, e como o momento é igual a uma constante, então se eu aumento o tempo, eu diminuo a velocidade, a força. Se eu diminuo a força, menor vai ser o estrago sobre você, certo? Então, só recapitulando, o airbag, ele é usado como o airbag usa o teorema impulso-momento linear. Como a variação do momento linear ela é constante, então o impulso vai ser igual a um valor constante. Então, quem é impulso? É força por tempo. Se aumenta a interação de tempo, então a força tem que diminuir para poder o valor da variação do momento ser constante, ok? Espero que vocês tenham entendido. Então, aumenta a interação, diminui a força que age sobre você.
consequentemente salvando vidas. Então, foi respondida lá a pergunta, né, da importância do teorema impulso-momento linear. Aí a gente volta para aquela pergunta lá, que ainda não foi a primeira pergunta, foi a segunda pergunta, que é sobre qual a relação entre momento linear, que é massa vezes velocidade, e energia cinética, que é um meio de mv ao quadrado, ok? Então, gente, o teorema impulso-momento linear, nós vimos que o impulso é igual à variação do momento linear. Então, isso aqui nos diz que afirma que as variações do movimento da partícula são produzidas pelo impulso, certo? Quando você aplica uma força causando um impulso no corpo, você vai variar seu movimento, ok? E nós vimos que impulso é quem é força por tempo. Então, essa força que você produz depende do tempo em que essa força atua. Então, o teorema impulso-momento linear depende do tempo que a força atua sobre o corpo. Já o teorema trabalho-energia cinética afirma que o trabalho realizado, lembra lá? Trabalho era igual a força vezes deslocamento? Então, o trabalho realizado, quando você realiza um trabalho, você está aumentando ou diminuindo a energia do sistema. E o trabalho depende de quem? Depende da força que atua sobre um corpo, que resulta no deslocamento de um corpo. Então, traduzindo aqui, gente, o teorema impulso-momento linear depende do tempo em que a força é aplicada, e o teorema trabalho-energia cinética depende do deslocamento que essa força causa, ok? Então, um depende do tempo em que a força é aplicada e outro depende do deslocamento que essa força realiza, ok? Espero que vocês tenham entendido. Então, vamos ver um exemplozinho aqui. Suponha que você tenha que escolher entre agarrar uma bola de meio quilo, que se desloca 4 metros por segundo, ou uma bola de 100 gramas, que tem uma velocidade 4 vezes maior, que é 20 metros por segundo. Qual das duas bolas é mais fácil agarrar? Imagine só o seguinte, uma bola de basquete ou uma bolinha menor, uma bolinha de beisebol, ok? Então imagine, você pega uma bola de basquete e joga a 4 metros por segundo, ok? É fácil de agarrar, né? O senso comum nos diz isso. Agora, pega uma bola de beisebol e jogue com a velocidade 4 vezes maior. O senso comum nos diz que é mais difícil pegar essa bolinha de beisebol, não é isso? Então, vamos ver o seguinte. O momento linear dos dois são iguais. Então, você faz o seguinte, massa vezes velocidade, né? Então, vai dar 2 kg metro segundo. E aqui, ó, 0,1 vezes 20 também dá 2 kg metro segundo. Então, em ambos os casos, o momento linear é o mesmo. Então, o que muda é o quê? É a energia cinética. Então, o que é que eu tenho? Para a bola, que tem velocidade de 4 metros por segundo, eu vou ter uma energia 5 vezes menor do que para a que tem velocidade de 20 metros por segundo. Vocês lembram da definição de energia? Energia cinética era 1 meio de mv ao quadrado. Então, imagine só, meio quilo, 1 meio de meio quilo, v ao quadrado, dá 16, né? Então, aqui vai me dar uma velocidade, uma energia bem menor do que aqui, ó. Aqui, ó, a velocidade ao quadrado, só aqui vai dar 400, certo? 400. Então, a energia gasta para você pegar a bola a bola maior é 5 vezes menor do que essa daqui, certo? Ok. Como ambas têm um mesmo momento, então as duas precisam de mesmo impulso para pará-la. Contudo, o trabalho realizado por uma mão para fazer a bola menor parar é 5 vezes maior do que a bola 5 vezes maior do que a bola maior, já que a bola menor possui energia cinética 5 vezes maior do que a bola maior. Parece que ficou um pouco confuso aqui, mas não ficou não, tá, gente? Ó, a energia cinética é igual ao trabalho, lembra disso, né? Teorema trabalho é energia cinética. Trabalho é igual a variação da energia cinética. Então, se a energia cinética aqui, a velocidade, é 5 vezes maior do que essa, então a energia cinética aqui vai ser 5 vezes maior do que essa. E como a variação da energia cinética é igual a trabalho, então o trabalho para pegar essa
corpo com essa velocidade vai ser 5 vezes maior do que o menor, certo? Tentei fazer aí com o papel, vocês vão ver que vai dar exatamente isso usando a definição de energia cinética. E conservação do momento linear. Imagina o seguinte, tem dois astronautas, vou chamar de astronauta A e astronauta B, isolado no espaço. Por que isolado no espaço? Porque quando eu digo que está isolado no espaço, eu digo que não existe forças externas agindo sobre ele. Só existe o corpo A agindo sobre o corpo B e o corpo B agindo sobre o corpo A. Então aqui, ó, aqui eu tenho o corpo A e aqui eu tenho o corpo B. Aí o corpo A aplica essa força aqui sobre o corpo B, que pela terceira lei de Newton tem mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos contrários. Então, pela terceira lei de Newton, eu tenho que o quê? Que a força que o corpo A aplica sobre B é igual a menos a força que o corpo B aplica sobre o A, ok? Lembrando que a definição de força em função de momento linear é dado por isso aqui, ó. Então, tá aqui minha definição de força de A e força de B em relação ao momento linear. Então, como aqui está negativo, para cá vem positivo e fica igual a zero. Então, vou ter essa equação aqui. Então, f de A mais f de B é igual a zero. Mas quem é f de A? Está aqui, ó. É a derivada do momento de A em B em relação ao tempo, mais f de B em A. Quem é f de B em A? É a derivada temporal do momento de B em A, certo? Se eu isolar D de T, então eu vou ficar com um momento de A mais um momento de B. Se eu disser que a soma do momento é igual ao momento total, que eu chamei de P qualquer, então eu estou dizendo que o momento total é a soma de todos os momentos. Se eu tivesse aqui várias pessoas, 100 pessoas, então eu teria aqui 100 momentos, certo? P de C, P de D e assim sucessivamente. Então, substituindo aqui, ó, P de A mais P de B por um P total, então eu vou ter que a derivada do momento total em relação do tempo vai ser igual a zero. Então, isso aqui, gente, vamos lá. Quando é que a derivada de alguma coisa é igual a zero? A derivada de alguma coisa é igual a zero quando esse aqui, essa grandeza, ela é constante. Então, isso aqui eu estou provando matematicamente a partir da terceira lei de Newton que o momento linear de um sistema onde não tem forças externas agindo sobre ele vai ser sempre nulo, certo? Então, chegamos ao teorema a conservação do momento linear, ou seja, quando não existe forças externas agindo sobre um sistema, o momento linear se conserva, ok? Então, é isso. Se eu tenho vários momentos lineares, somando momento linear, esses momentos lineares podem variar, da mesma forma que a energia, mas a variação total do momento sempre tem que ser nula, certo? Então, gente, é o seguinte, lembra que a energia lá no sistema de um pêndulo, tinha hora que a energia cinética era mínima, tinha hora que a energia cinética era máxima, tinha hora que a energia potencial era máxima, tinha hora que a energia potencial era mínima. Então, existia variação da energia, mas a energia total, que era a energia mecânica, que era a soma da energia cinética mais a potencial, sempre tinha o mesmo valor. Então, o momento linear também pode haver variação no momento linear, mas desculpa, pode haver, é isso mesmo, pode haver variação no momento linear, mas essa variação quando não existe forças externas, tem que ser igual a zero, ok? Então, quando a variação do momento total é igual a zero, significa dizer que o momento antes tem que ser igual ao momento depois, ok? Então, nós aprendemos hoje que o momento linear, quando não existe forças externas agindo sobre ele, ele se conserva. Na física, apenas duas coisas se conservam: a energia e o movimento, que é o momento linear. Então, gente, por hoje é só. Lembrei que faltou responder a primeira pergunta, não foi? Então, por hoje é só não, porque falta responder a primeira pergunta. Então, nesse caso aqui, que eu tinha uma massa, metade da massa de 84, mas a velocidade aqui era o dobro da velocidade do 84. Então, o momento aqui da pessoa com o número 36 é igual ao momento da pessoa com o número 84. Por quê? Porque a massa
36 é metade, mas sua velocidade é o dobro. A massa do 84, sua velocidade é v normal, mas sua massa é o dobro. Então, o momento linear dos dois, nesse caso, são igual. Então, os dois têm a capacidade de causar o mesmo estrago. Então, agora sim, por hoje é só e até a próxima.